Estudo Central, estudo dirigido da Palavra de Deus que chega até você através do nosso canal aqui do YouTube, da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Sorocaba. Será que Deus se arrepende de alguma coisa que Ele fez? A palavra dele diz que Ele se arrependeu de ter criado o homem. Mas, em um determinado momento, Abraão intercedeu por uma cidade que seria destruída. Ele falou: Senhor, se tiver 50, 40, 30, 10 pessoas fiéis, o Senhor deixaria de destruir? E Deus falou: eu deixaria, mas não há fiéis nessa cidade. O que será que a história de Sodoma e Gomorra tem a ver com você e comigo? Fique até o final e a gente vai descobrir juntos. Seja muito bem-vindo ao Estudo Central. Que bom que você está aí. Fica com a gente até o final, que hoje a Palavra de Deus vai ser aberta. E você já sabe que a Palavra de Deus é aberta e chega a bênção até você. Antes de a gente iniciar nosso estudo de hoje, você já sabe, nós temos aqueles amigos que nos acompanham e que costumam deixar mensagens aqui no deixar comentários aqui no YouTube. Eu gostaria de citar alguns amigos, alguns irmãos que nos acompanham. E hoje um abraço vai lá para Sandra Oliveira de Contagem, em Minas Gerais. Nossos irmãos mineiros, sejam muito bem-vindos. Benoni Pereira dos Santos, de Cachoeira da Serra, lá do Pará, que nos acompanha. Também seja muito bem-vindo, receba aí o nosso abraço carinhoso. A Elza Silveira, que nos acompanha toda semana, lá da zona rural de Rio Branco, no Acre. Olha só, chama os amigos aí, compartilhe o link, com seus amigos, com seus irmãos, para que essa mensagem chegue para mais pessoas e a salvação chegue até todos, para que Jesus volte logo, Essa é a nossa missão. A Vilma Araújo de Ilhéus, na Bahia, que também nos acompanha. O Arnaldo da Rosa, no Paraguai. Sejam muito bem-vindos. Receba aí também o nosso abraço carinhoso. E eu gostaria de mandar um abraço para a Sandra, uma colega de trabalho lá de Pilar do Sul, que nos acompanha também. Eu mando sempre os links para ela dos estudos. Ela reúne a família e estuda, então, a lição da Escola Sabatina com eles. Seja muito bem-vinda, viu, Sandra? Seja muito bem-vinda. Nós estamos recebendo hoje também a presença ilustre do Dr. Luigi Braga, que é advogado-geral da Divisão Sul-Americana. Dr. Luigi, seja muito bem-vindo. Vem lá de Brasília, né, doutor? Que alegria, eu venho lá de Brasília, apesar de ser de uma cidade que fica coladinha em Contagem. Eu sou de Belo Horizonte, mas é só atravessar a ponte que eu chego em Contagem também. Tá certo, mais um mineiro aqui então, Que os mineiros estão sendo bem representados aqui hoje. Também temos a alegria de receber Dr. Éder Faustino, advogado-geral da União Central Brasileira. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço a acolhida, a recepção. Estou muito feliz de estar aqui com vocês aqui. Nós é que agradecemos. Muito bem, eu vou pegar aqui minha lição. Você já sabe, a lição da Escola Sabatina é o nosso guia de estudos. Se você não tem esse guia de estudos, você pode assinar, fazer a sua assinatura ali no site da CPB, Casa Publicadora Brasileira, ou baixar em PDF aqui na descrição do vídeo para que você possa acompanhar esse conteúdo conosco. Já chegamos na lição 10, estamos quase no finalzinho. Você sabe que são 13 lições, Para quem o fim tem chegado. Vamos esclarecer esse tema aí, a exemplo dos outros temas que estão trazendo aqui alusões, imagens e símbolos, imagens do fim, Estamos chegando aí no fim dos tempos, acreditamos nisso, que Jesus em breve voltará. E para que a gente possa iniciar esse estudo, peço para o Dr. Éder que faça uma oração para nós. Por favor, doutor. Claro, oremos. Deus e amado Pai, somos imensamente gratos, Senhor, sempre pelo sacrifício que o Senhor fez por nós, pelo seu amor e pelo Deus que o Senhor é em nossas vidas. Amém. E pedimos a presença do Santo Espírito aqui entre nós, nessa conversa sobre esse tema importante da Bíblia, que o Senhor nos dirija para a honra e glória do seu nome. E o fazemos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, eu inicio lendo aqui o nosso verso para memorizar, e aqueles que são jovens há mais tempo vão se lembrar do verso áureo da lição, O verso importante da lição. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertências a nós, para quem o tempo do fim tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Que mensagem, Já inicia com uma mensagem de alerta. Você que está em pé, que você acha que está firme, se prepara aí, porque pode cair. Sabe, Alex, para mim, esse nosso verso, ele faz um grande resumo da lição.
Porque o que Jesus está querendo, o que Deus traz para nós aqui, tudo que ele registra na Bíblia não é à toa. Tudo isso que está registrado não é aleatório. Tem um motivo para estar aqui, né? E esse motivo é para o nosso encontro aqui de hoje. Né? Que, de repente, eu gosto de pensar que quando nós chegarmos ao céu, nós vamos chegar para Deus e dizer assim, Senhor, que coisa incrível, o Senhor abençoou a minha vida. E Ele vai dizer assim, olha, Luigi, na verdade mesmo, não foi bem você o meu foco direto. Era para uma pessoa que ia assistir aquela lição que vocês gravaram na Igreja Central de Sorocaba. Amém. Então, tudo que aconteceu com você aconteceu em razão de uma pessoa que ia assistir aquilo. Então, o que esse verso traz para nós? E é uma característica do povo do fim. O povo do fim não é uma característica de um povo perseguidor. Nós temos que ter cuidado com isso. Porque quando a gente tem informação, Alex, a gente tende a querer se transformar em perseguidores. Entende? Começa a falar assim, Alex, você tem que mudar isso, Alex. Alex, você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, você está perdido, Alex. Ó, Éder, muda isso na sua vida. Você precisa... E é um perigo isso. Por quê? Porque esse verso aqui está dizendo para nós o seguinte, nós vamos caminhar juntos. Uma característica para quem está chegando ao fim é quem caminha junto. Então, o que Jesus está trazendo aqui? Exemplos. Então, ao contrário de sermos perseguidores, nós temos que olhar para os exemplos do passado. E juntos, o que ele está dizendo aqui? Aqui, peraí, no presente não é para ninguém julgar ninguém, não. Olha os exemplos do passado e vamos caminhar juntos. Entende? Essa lição 10, ela é muito especial, porque veja, nós estamos numa lição cheia de profecias, cheia de informações do tempo do fim, mas a lição 10 é uma lição que vai nos preparar como pessoas para lidarmos com essa quantidade enorme de informações sobre o tempo do fim. Amém, amém. Alex, deixa eu fazer esse verso central da lição, ele me trouxe uma seguinte percepção. A grande questão aqui era a idolatria, né? E essas cidades, como Sodoma e Gomorra, que é o tema dessa lição que nós estamos passando aqui, revisitando, eram cidades poderosas da época. E o que o verso está dizendo é que todas elas são exemplo. Nunca devemos adotar um poder, ou uma pessoa, ou uma cidade, seja lá o que for, como modelo. Mas sim como exemplos também. Modelo só Cristo. Né? E todas essas outras histórias do passado de, olha, cuide para que não caia. Não adote esses poderes, esses símbolos de poder, seja pessoa ou governos, como modelos a ser seguidos. E sim como exemplos. Modelo é só Jesus Cristo. Ao longo da lição a gente vai ver que em algum momento a palavra de Deus diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem, né? Devido a justamente isso, né? O homem se corrompeu, o ser humano se corrompeu de tal forma que entristeceu o coração de Deus. Mas eu gostaria de entrar ali na lição de domingo, que vem trazendo aí duas questões, né? Uma delas, a ira do Cordeiro, né? A gente enxerga o Cordeiro como aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que traz a salvação, né? Traz o perdão. Mas aqui a gente vem falando a respeito da ira do Cordeiro. E um segundo ponto, que assim como no tempo de Noé, as pessoas não se prepararam para o encontro com a salvação, né, através da arca, hoje nós estamos com a mesma mensagem de Noé, né, trazendo a salvação, e muitas vezes nós, ou os seres humanos, fecham as portas, fecham os ouvidos, não querem aceitar essa mensagem. Eu gostaria da abordagem de vocês falando a respeito desses temas, a ira do Cordeiro, né, e a aversão que as pessoas têm quando nós falamos de Cristo, do Evangelho. Né? Não, claro, tem muitos que estão aceitando, mas muitos estão fechando o coração. É que, na verdade, é o seguinte, se você for parar para ver, a gente tem que ter muito cuidado com o julgamento dos antediluvianos, dos moradores ali, porque são poucos aqueles que conseguem desenvolver uma fé para ver uma coisa que nunca aconteceu. Vou pegar um exemplo nosso aqui. O momento que nós vivemos na pandemia. Se você for parar para ver, isso aconteceu ontem. Nossas igrejas foram fechadas, as pessoas não puderam sair na rua, foi uma coisa traumática. Eu vivi isso em 8 países. Eu acompanhei 8 países aqui da nossa divisão, né, da América do Sul, do nosso cone aqui. E eu acompanhei a realidade de cada país, a luta que foi.
Então, nós estávamos todos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes, né? E eu vivi alguns barcos dentro dessa estrutura. E o que me deixa mais assustado? A maioria das pessoas já se esqueceram. Foi ontem. Foi um grande choque porque ninguém nunca tinha visto. Então, assim, demorou muito para as pessoas acreditarem no que estava acontecendo. Nós mesmos que estávamos ali, a gente só foi caindo na real quando a gente foi vendo o número de mortos, quando a gente foi vendo tudo fechando, quando a gente foi vendo os acertos e os erros de governos no mundo inteiro. Então, a fé, ou seja, a crença de que do que estava acontecendo alguma coisa, demorou a vir. E se você olhar para aqui, para esses tempos, e é por isso que Deus traz isso para nós como um exemplo. Eu queria aí olhar o exemplo, porque geralmente a gente foca só no pecado em si, né? Mas eu queria convidar aqui os nossos internautas para ir um pouco, para ir para outro lado, os internautas, para ir para o lado da realidade social do que era na época. Ou seja, eles estavam se deparando com coisas que eles nunca tinham visto. Então o que é isso? Como assim chuva? Né? A gente tem que parar para pensar. Quando a gente fala assim, Noé pregou 120 anos sobre chuva. Para nós, a gente sabe, imagina, nós passamos por enchentes no mundo inteiro, tsunamis, etc. Mas naquele momento, aquele povo estava ouvindo de algo que nunca tinha acontecido. Então, por que aquele exemplo é relevante para nós quando nós falamos da volta de Jesus hoje? Porque essa sim é uma realidade. Ele estava pregando uma chuva que nunca tinha acontecido. Nós estamos pregando a volta de Jesus que nós nunca vimos como vai ser. E da mesma forma como naquela época não houve um teste, não houve uma chuvinha prévia, não teve uma chuva de verão para eles entenderem, também conosco não vai haver. Então, por isso esse exemplo é tão relevante. Nós estamos diante de um exemplo de fé. Por isso as profecias foram enviadas. Por isso que nós estamos estudando essas profecias. A nossa chuva de verão, para nos dizer que a chuva vem aí, são as profecias que não erraram. Então, aí está a grande questão de Noé, que serve de exemplo para nós. Então, nós temos que primeiro entender, quando a gente fala de Jesus para as pessoas, nós temos que lembrar que elas nunca viram o que nós estamos falando. Só quem dá estudo bíblico, por exemplo, eu estava conversando com o Dr. Éder, no estudo bíblico que eu estou dando agora para um casal. E como tudo, muita coisa que para nós é óbvia, para eles é novidade. E a gente tem que ter essa ciência, né? Então, por isso Noé foi tão paciente e Deus foi tão paciente. Às vezes a gente fala assim, Jesus podia voltar hoje. Mas se ele voltasse hoje, será que estava realmente todo mundo que ele gostaria de levar, né, está ali naquela lista? Então esse é o nosso desafio. Por isso que Pedro nos diz, né, que Jesus não tarda em cumprir sua promessa de que vai voltar, mas ele está tendo misericórdia de muitos ainda que virão ao arrependimento. Isso é bonito demais. E Alex, essa história, eu percebo o seguinte, essa história de Noé, essa pregação dele aqui, eu vejo dois ensinamentos. Primeiro, para o nosso povo, que somos professos, pregadores, seguidores de Cristo. Noé, enquanto ele pregou ao seu povo, ele construía a arca para salvar a sua família. Essas duas frentes de trabalho têm que estar, essas duas preocupações têm que estar com todo verdadeiro seguidor de Cristo. Ele não pode pensar em pregar sem antes estar edificando a sua casa para salvar a sua família. Amém, que mensagem. E por outro lado também, o que eu observo, é que as pessoas, embora fosse uma pregação de um evento que viria, que era estranho e difícil de acreditar, Deus enviou sinais que era para não deixar dúvida a eles de que aquilo poderia acontecer. Imagine você, então, se era estranho falar em chuva naquela época, o que dizer de pares de animais vindo 2 em 2 e entrando na arca sem nenhum auxílio humano? Aquilo é algo extraordinário que estava acontecendo. Então, Deus diz que também fará isso nos tempos de hoje. A questão é que ninguém poderá dizer que foi surpreso, não foi avisado. Que não houve oportunidade. Que não houve sinais que ele pudesse crer. Que incrível, né? Que incrível. E a lição nos traz outro exemplo, a gente precisa seguir aqui, a respeito de Sodoma e Gomorra, que também foi uma outra história de salvação, né? Deus deu a oportunidade, assim como com Noé,
deu oportunidade de arrependimento, falou, olha, precisa sair, né? Houve aquela intercessão ali de Abraão, falou, Senhor, se tiver 50 pessoas fiéis, o Senhor deixa de destruir a cidade? Não. Chegou a 10 pessoas. Senhor, se tiverem 10 pessoas ali fiéis, o Senhor deixa de destruir? Deixa de destruir. E não havia 10 pessoas. Né? Que relação que nós podemos fazer com nossos dias de hoje? Alex, aqui tem um elemento do caráter de Deus que é incrível. Que o pecado precisa de uma coisa para ele acontecer. E talvez essa seja a questão mais incrível, né? O pecado precisa de uma coisa chamada consciência. Consciência. Exato, verdade. Pecado é aquilo que você se reprova naquilo que você aprova. Então, o elemento consciência aqui é fundamental. Então, o exemplo de Sodoma e Gomorra, ele é muito importante, porque o que eu estou querendo dizer? Alex, você sabe o que eu estou falando. Por isso pregar é tão importante, Alex. Por isso que nós temos que divulgar o evangelho para todo mundo. Jesus não disse, e todos aceitarão o evangelho e então verá o fim. Não, a profecia não diz, e todos aceitarão Jesus como seu Salvador e verá o fim. O evangelho a será profecia pregado, diz, né? o evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim. Por quê? Porque quando o evangelho for pregado em todo mundo, nós teremos cumprido a missão de pregar para Sodoma e Gomorra. Entende? Então, o alerta, a consciência, a gente não pode esquecer, Alex, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Até no direito brasileiro, no direito do mundo inteiro, é necessário que você tenha consciência. Veja, por que a lei é publicada? Para você saber o que é crime, tem um código. Esse código é publicado. Esse código é aprovado no Congresso, esse código é aprovado pelos parlamentares do mundo inteiro, para que você, Alex, saiba qual é o crime que você cometeu. Então aqui, veja, por isso nós vamos ter o milênio. Quando a Bíblia diz que nós iremos louvar a Deus a eternidade, esse louvor não é um louvor gratuito, não é um louvor irracional, né? O louvor aqui é o louvor porque você vai perceber que tanto você, quanto eu, como todo mundo que está nos assistindo, né? Todo mundo teve o seu alerta, todo mundo teve a sua chance. E você vai louvar a Deus por quê? Porque todos os alertas que você recebeu, você verá. E toda a salvação de Cristo pelos seus pecados, você também verá. O seu pecado vai ficar gigante diante de você, mas você vai ver que a graça de Cristo foi muito maior. Amém. E por isso nós vamos louvar a Deus eternamente, porque será um louvor consciente, será um louvor de uma gratidão sincera. E é por isso que o exemplo de Sodoma e Gomorra vem tão forte para nós. Vem tão forte. É o exemplo de quem sabia o que ia acontecer, né? Por exemplo, tanto que, veja, a esposa de Ló, né, só teve curiosidade porque ela sabia o que ia acontecer. Ela teve curiosidade para ver o que iria acontecer. Entende? Então, essa questão dessa consciência... Você veja, esse exemplo foi construído, Alex, para nós, para hoje. Para hoje. Ou seja, não adianta você saber que você não sabe, dizer que você não sabe. Então, o nosso desafio é pregar. É lógico. Quanto mais pessoas aceitarem, louvado seja Deus por isso, essa é a meta de Jesus. Mas a profecia não é aceitação. A profecia é pregação. E veja só, né? Nós temos então a história de Sodoma e Gomorra lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, mas ela faz referência à destruição, ao final, aquilo que está em Apocalipse, aquilo que está em Daniel, né? As profecias do tempo do fim, porque um dia, assim como houve juízo naquela terra, haverá o juízo na nossa terra, em que vivemos. Nós acreditamos e gostaríamos muito que Jesus voltasse na nossa geração, né? Para que a gente pudesse vê-lo sem passar pela morte. Isso não cabe a nós, mas cabe a nós buscarmos nos aproximar de Cristo, né? E pregarmos esse evangelho do reino, porque é a nossa missão. Uma vez que nós conhecemos a verdade, a gente não pode guardar essa verdade para nós. E é um convite para você também já aproveitar esse momento, compartilhar esse vídeo com seu amigo, com seu irmão, para que a mensagem de Cristo chegue até essas pessoas que você ama também. O juiz de toda a terra, um paralelo então entre a cena de destruição de Sodoma e Gomorra
com a destruição da terra. Então, essa terra vai ser destruída e haverá, e já estamos vivendo um juízo chamado de juízo pré-advento, ou seja, antes da volta de Cristo, pré-advento. Um juízo investigativo que a Igreja Adventista, nós da Igreja Adventista, acreditamos que em 1844 se iniciou esse processo em que Jesus intercede por nós, mostrando suas feridas, mostrando que ele morreu na cruz por cada um de nós, por cada um dos nossos amigos que nos acompanham. Eu gostaria dessa abordagem de vocês, nosso tempo está acabando, a gente vai precisar encerrar com esse tema. Por favor, fiquem à vontade. Eu vou falar um pouquinho, Éder, já passo para você. Para mim, eu sou, para mim, você sabe, nós somos juristas, né? Talvez seja aqui uma novidade para vocês aqui, trazer os juristas aqui nessa discussão, mas nós vamos contribuir com vocês nessa visão de juristas, né? Para nós, o direito é algo divino, né? A estrutura legislativa é algo que o primeiro a fazer isso foi Deus. Então, para nós, o direito é algo que faz parte também da obra de Deus aqui entre nós. Não o nosso direito, eu estou falando dele, né? Eu estou falando do grande legislador. E ele dá um alerta para nós aqui. Você veja como a questão da consciência é forte para Jesus. E isso, para mim, é muito interessante. Quando ele vem depois e arrazoemos, Alex. O convite de Isaías lá, 1:8, diz, vim depois e arrazoemos, Alex. Não é uma coisa aleatória, não, Alex. Eu quero que você venha aqui para sentar comigo. Eu vou te explicar tudo. Não tem nada que você pergunta que eu não vá te responder. E ele diz mais ainda, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E aí vem a questão da consciência de novo, Alex. E aí ele vem assim, ó, Deus abrirá os livros do céu, juízo para investigativo. Eu sei que para algumas pessoas de outras religiões que podem estar nos assistindo agora pode gerar alguma polêmica, mas eu vou resumir para vocês. O que Jesus quer com isso? Só mostrar para você, muito em breve, para você, para mim, para nós, mostrar que muito em breve o que é a graça de Jesus. O juízo pré-investigativo só é uma intenção única de mostrar para o universo a graça de Cristo e como ela é fundamental. Entende? Essa construção, veja, a gente não pode ser egoísta. O evangelho não é só para nós. Essa graça, ela é para o universo. Então, também nós somos exemplos, assim como Sodoma e Gomorra está sendo um exemplo para nós, nós seremos um exemplo para as futuras gerações, inclusive futuras gerações celestiais que estão em outro... Nós seremos exemplos também para que eles analisem isso. E eu finalizo, faz pouco tempo agora que eu sepultei a minha mãe, e Deus me deu uma oportunidade muito interessante de viver com ela os últimos momentos dela no hospital. E ela consciente, né? E ela estava inconsciente já há um tempo e Deus a restaurou por 5 a 10 minutos. Ela acordou de um coma por 5 a 10 minutos antes de morrer. Dizem que é a melhora da morte, né? Eu não achava que isso era real até que eu vivi essa realidade, sabe? Ela acordou de um coma por 5 a 10 minutos antes de morrer e nós tivemos um diálogo nesses 5 a 10 minutos que foi uma coisa incrível. E nós conversamos sobre isso aqui. Nós conversamos sobre esse final, né? E eu disse para ela, falei, mãe, aproveite, fique tranquila. Jesus vai voltar para você agora. Amém. Vai voltar agora para você. Você viveu a sua vida, você viveu tudo isso. E ela me agradeceu por aquele momento, né? E a gente disse, a gente se encontra já, né? Então, essa questão da volta de Jesus... A gente fica muito ansioso por uma volta apoteótica, né? Uma volta que a gente imagina, etc. Mas Jesus está voltando todo dia. Todo dia ele volta para alguns. E quando a gente prega, a primeira vez para alguém ele se converte, é a primeira vinda de Cristo. E quando ele voltar, ou quando ele descansar, já será a segunda vinda. Então a gente não pode perder essa consciência, né? Amém. Eu queria chamar a atenção, Alex, para um aspecto do juízo investigativo e até do juízo quando vem a sentença definitiva. Em todo o sistema jurídico, no mundo de modo geral, há defesa, há uma autoridade que vai julgar e, de modo geral, aqui no Brasil especialmente, a prova ela é dirigida para convencer o juiz, aquele que tem o poder de decidir. Só que nesse julgamento que a Bíblia está dizendo, não é Deus que precisa da prova. E ele não produz os registros para si. Ele produz para clarear a consciência dos que serão julgados.
dos tanto salvos como aqueles perdidos. E eu analiso, aí eu vejo uma grande face da misericórdia de Deus. Porque no final do julgamento, ali a instantes da destruição da terra, todo o mal e aqueles que recusaram o evangelho, que não quiseram aceitar a proposta de salvação, Deus, a poucos instantes deles irem para a inexistência eterna, que serão destruídos, Deus se preocupa com o que eles pensam a respeito da justiça da decisão divina. Amém. A palavra diz que todos reconhecerão a justiça da decisão que Deus tomou sobre a vida deles. Amém. Eu vejo, se eles vão entrar para a inexistência, que diferença faria para Deus se eles estão convencidos ou não? O mal estava sendo extinto. Mas a misericórdia de Deus, até por eles, não quer que eles caiam na inexistência, sem antes reconhecer que Ele foi justo, foi misericordioso e verdadeiro. Nisso eu me rendo de louvor e ver que Deus é esse, né? Ele não se preocupa só em fazer justiça, Ele quer que todos vejam a justiça que foi feita. Como está lá nas últimas frases do grande conflito, né? O universo todo vai reconhecer que Deus é amor. Né? E você, nosso amigo, você, nosso irmão que nos acompanha, já tomou sua decisão ao lado do nosso grande advogado? Jesus hoje está intercedendo por você, mas para que ele tenha sucesso nessa defesa, você precisa dizer sim para ele. Ele só está esperando o seu sim para te dar um abraço, para dizer, meu filho, está tudo pago. Já foi pago lá na cruz por você e por mim. Eu peço para o Dr. Luigi que faça uma oração para nós encerrarmos essa lição. Gostaria de ter mais 2 horas para debatermos. Que lição maravilhosa. Dr. Luigi, por favor, uma oração para nós. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Senhor Jesus, agradecemos que o Senhor esteve conosco, o Senhor está aí na casa de cada internauta que está nos assistindo agora. Amém. Senhor, ajuda-nos a termos essa consciência. Não estamos aqui para julgar, estamos aqui para alertar. E que esse alerta, Senhor, que nós vamos fazer para cada pessoa, seja também um alerta para nós mesmos. E muito em breve nós possamos olhar para o céu e dizer, esse é o Deus a quem nós aguardamos. Amém. Pedimos isso em teu nome, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Muito bem, obrigado a você que nos acompanhou até o fim desse estudo central, aos nossos irmãos e amigos, Dr. Éder, Dr. Luigi também que nos acompanharam, nossa gratidão. Fica com Deus e até o próximo estudo central. Tchau.